Olá para vocês. A gente vai retomar as nossas atividades de ensino remotas, né? Então, eu vou seguir mais ou menos o que eu vinha fazendo naquela primeira etapa que nós tivemos. Eu perguntei, né, e alguns me deram retorno da organização das atividades, e aí, em função desses comentários que eu li, eu tentei reestruturar algumas coisas e manter aquelas que alguns elogiaram que estavam funcionando. Eu queria dizer, antes de mais nada, é que eu continuo esperando que vocês me deem, né, esse retorno de como vai ser essa segunda etapa do nosso estudo. Mandem e-mail, deem sugestões. Eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. Como eu sempre disse em sala de aula, né, que a minha função é pensar e tentar fazer o melhor para vocês lá, agora que nós estamos nesse período das atividades remotas, eu vou tentar fazer o mesmo aqui, tá bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o editorial e o artigo de opinião. Então, este vídeo vai falar um pouquinho sobre esses dois gêneros textuais, que são chamados gêneros textuais argumentativos. Bem, sobre o editorial eu vou ser bem breve, tá? O que é um editorial? Um texto argumentativo destinado aos leitores de uma determinada publicação. Então, onde vamos encontrar editoriais? Em jornais, revistas, né? Essas publicações voltadas para um público leitor específico. O editorial, ele expressa a opinião, então, deste jornal ou dessa revista, falando então em nome coletivo. O editorial é a opinião do jornal a respeito dos principais fatos que ele está noticiando naquele dia, tá? E como é a linguagem desse editorial? É uma linguagem formal, né? Embora ela acompanhe essa expectativa do público leitor. O que isso quer dizer? Você tem uma revista de divulgação científica, o editorial vai usar uma linguagem adequada a esse público que são pesquisadores, né, universitários. Se eu tenho uma revista de esportes, por exemplo, que publique online matérias a respeito de esporte, o editorial ele seguirá essa linguagem própria de quem é o público que gosta de ler a respeito de esportes, tá? Então a linguagem é formal, sim, mas ela vai atender a essa expectativa do leitor. É um artigo, então, que exprime a opinião do próprio jornal, como eu falei para vocês. Então, por isso o editorial nunca é assinado. A gente nunca vai saber quem escreveu aquele editorial, né? Porque ele representa a opinião do veículo de comunicação. Então, ele não vai ser assinado. Eu vou mandar para vocês no arquivo 2 exemplos de editoriais que eu quero que vocês leiam, tá? Um deles fala, aliás, o título dele é O Adiamento do Enem. Então, é o posicionamento do jornal no qual ele foi publicado a respeito do adiamento do Enem. Então, vocês vão perceber como que o autor escreve, argumenta, expõe ali o ponto de vista do jornal sobre este adiamento. Aí vocês vão observar se eles apoiaram, se eles fazem alguma censura ou alguma restrição ao Enem ter sido adiado, vocês vão perceber como esse texto se estrutura, tá? Agora vamos passar para o artigo de opinião. Então, é um texto também argumentativo, o próprio nome já diz. Eu vou expor um ponto de vista nesse texto. Ele também sai publicado todos os dias nos jornais, né? Todos os dias o jornal traz o editorial e traz pelo menos um artigo de opinião, que é assinado, diferentemente do editorial. O artigo de opinião sempre assinado, e quem o escreve assume a responsabilidade por aquela opinião expressa ali, tá? Então, tem as características de um texto jornalístico e o seu principal objetivo é informar, mas não só isso, senão seria notícia, né? Ele quer também persuadir o leitor sobre um assunto, convencer.
vocês vão perceber que a gente tem alguns artigos de opinião bem persuasivos, tá? Então, esse tipo de texto é bastante pedido nos vestibulares, concursos públicos, tá? Bom, quais as características, né, de um artigo de opinião? Uso da argumentação e persuasão, já falei disso. Os textos podem tanto ser escritos em primeira quanto em terceira pessoa, então tanto faz escrever em primeira ou em terceira. Os textos vão ser veiculados nos meios de comunicação. A linguagem é simples, objetiva ou subjetiva. Trata de temas da atualidade. Os títulos geralmente são polêmicos, são provocativos. A ideia de um bom artigo de opinião é trazer um título provocativo que desperte a curiosidade do leitor, o seu interesse. E a gente vai encontrar verbos predominantemente no presente e no imperativo. Por que verbos no presente? Porque quando nós usamos os verbos no presente, nós estamos comentando a respeito de algo. E quando a gente expressa uma opinião, a gente diz, eu penso isso, creio que tal mudança seja positiva, né? Espero que, ou esperamos que o Enem seja adiado. Então, é muito comum que a gente use o presente quando a gente está expressando um ponto de vista, né? Fazendo um comentário sobre algo. Claro, pode-se usar passado ou verbos no futuro? Claro que sim, mas o que predomina geralmente são os verbos no presente. E no imperativo, que a gente viu que são proibidos lá na dissertação. Né? Quando vocês na dissertação escrevem, por exemplo, conscientize os jovens da importância da educação e eles não irão abandonar a escola, esse conscientize é imperativo, que lá na dissertação, como não pode haver essa referência ao leitor, o imperativo é proibido. No artigo de opinião, ele está liberado, tá? Bom, como escrever um bom artigo de opinião? Então, vamos ver algumas dicas para isso, tá? A estrutura, como de um texto dissertativo. Vocês hoje já sabem fazer a dissertação, então vocês vão saber fazer um artigo de opinião, porque agora vem a má notícia, talvez para alguns, acompanhando esta aula, irá uma proposta para vocês escreverem um artigo de opinião. Não basta você saber o que é, você explicar para um colega, a prof mandou um vídeo sobre o artigo de opinião. Tem essas e essas características. Você explica, mas o fato é que se vocês forem convidados a escrever um artigo de opinião, vocês têm que saber como fazer isso. Então, nós vamos exercitar fazendo um, tá bem? Mas, então, por enquanto, vamos focar aqui nesta aula, né, que eu estou preparando vocês para depois, numa segunda etapa, escrever o artigo de opinião. Bem, estrutura de dissertação. Na introdução, você apresenta o tema que vai ser discutido durante o artigo, depois você faz os parágrafos de desenvolvimento, pode usar aquela estrutura que a gente já viu, estabelece a ideia central, pergunta por quê, suas respostas serão seus argumentos, estrutura, planeje este texto antes de escrever. Vem o desenvolvimento, em que você vai colocar os argumentos, suas justificativas e depois na conclusão. A gente vai finalizar o artigo com a apresentação de algumas ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Se vocês quiserem, no artigo de opinião isso não é obrigatório, como lá na redação do Enem, que a gente viu, né, o último critério de avaliação, 200 pontos para o último parágrafo, para a conclusão, checando se deu sugestão, se essa sugestão é específica para solucionar o problema debatido, né? Então, no artigo de opinião, você quer concluir apenas fazendo um fechamento daquilo que você desenvolveu ao longo do texto, faça isso. Você não tem a obrigatoriedade de dar sugestão para solucionar aquele problema que você está discutindo ali. Ah, mas eu quero terminar o meu artigo de opinião assim. Termine. Nada te proíbe de fazer assim.
mas entenda que você não é obrigado, como lá na redação do Enem, tá bem? Então, vamos lá. Bom, então vamos comparar a dissertação argumentativa e o artigo de opinião. Olhem esses slides com atenção. Quem já estava cochilando aí, acorda. Vamos lá. Olha só, a prof não errou, tá? A coluna da direita é igualzinha da esquerda, porque aqui são as características que tanto na dissertação quanto no artigo de opinião nós encontramos, iguaizinhas. É texto argumentativo. Claro, tem argumentos em ambos. Tem que convencer o leitor da sua tese. Vocês vão fazer isso na dissertação argumentativa, no artigo de opinião. Já falamos dos verbos de preferência no presente ou no futuro, né? Ou, no caso, não incluir o imperativo aqui, porque ele só pode no artigo de opinião, tá? Linguagem cuidada, com estruturas claras, simples, adequadas ao registro culto. Vale para os dois textos essas características que estão aqui, tá bem? Agora sim, vamos ver algumas diferenças. Primeiro, na dissertação, você não deve usar primeira pessoa do singular, tá? A do plural nós empregamos, tá? Mas geralmente dá-se preferência à terceira pessoa do singular. No artigo de opinião, pode usar a primeira do singular, sim. Só tomem cuidado para não ficar escrevendo eu acho que, na minha opinião, tá? Mas pode-se usar a primeira pessoa do singular. A dissertação não pode ser subjetiva e nem emotiva. Então, vamos ser bem racionais. Já no artigo de opinião, vocês vão ver quando vocês escreverem que se vocês quiserem ser um pouco mais apelativos, apelar assim para a subjetividade, para a sensibilidade do leitor, vocês podem fazer isso, tá? A estrutura da dissertação é mais rígida, a do artigo de opinião é menos rígida, então eu posso usar a primeira pessoa do singular, posso me dirigir ao leitor, posso usar o verbo no imperativo, né? E no caso, em relação à linguagem, a linguagem geralmente dos dois textos ela é mais formal, né? E o artigo de opinião ele deve se adequar ao perfil do público. Então vai depender o grau de formalidade ou não do seu texto, vai depender da pessoa para quem você vai escrever. Você vai escrever para jovens universitários, então você vai usar uma linguagem adequada a esses jovens. Você vai escrever para autoridades, então você vai ter que ser um pouquinho mais formal. A dissertação não tem que pensar, é norma escrita culta, é texto formal para o corretor daquele vestibular, para o corretor do Enem. Tá? Então, a gente nem discute a questão da linguagem na dissertação. No artigo de opinião, as características da linguagem que você vai empregar vão estar adequadas ao leitor, a quem vai ler aquele seu texto. Bem, a linguagem da dissertação é cuidada, né? Também adequadas ao registro culto, acabamos de falar isso, tem que ter cuidado com a coerência, com a sequência dos parágrafos, e no artigo de opinião é um dos gêneros argumentativos mais livres que há, né? Então ele nos dá bem mais liberdade para escrever do que a dissertação. Mas ainda assim, se vocês observarem, olha, essas duas últimas características são iguais, né? Todo texto, qualquer que seja, precisa ter uma sequência lógica, precisa ser coerente com aquela ideia que eu coloquei lá na introdução. Bom, esta semana, né, a atividade que eu estou postando para vocês esta semana é assistir a esta videoaula, como vocês já estão fazendo, e na sequência vocês irão ler alguns editoriais que eu vou encaminhar junto com estes slides pelo SIGA, tá? Esta é a atividade desta semana. Agora eu vou gravar um novo vídeo e vou ler com vocês um artigo de opinião para vocês terem um exemplo, tá bem?
Então, assistam daqui a pouquinho então ao próximo vídeo que eu já vou gravar já já. Até mais!